Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a você. Eu sou o Anderson Piotto e quero te convidar para juntos nós meditarmos no Salmo número 7. Nós vamos ler agora os 2 primeiros versos, que diz assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como um leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. É bem curioso essa figura de linguagem, essa metáfora que o salmista utiliza quando ele fala que Deus ele precisa ajudá-lo, Deus ele precisa socorrê-lo, porque a alma dele ela está sendo caçada, por um leão. A ideia que dá é que a alma do salmista é frágil, está ali em meio a uma floresta e há um leão caçando ela, Isso nos traz a ideia de que a alma do salmista ela tem um valor muito grande. E existem predadores nesse mundo caçando essa alma. A palavra nos diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão buscando a quem possa tragar. Talvez você não sabia disso, mas a sua alma diariamente ela é perseguida. A sua alma diariamente ela é alvo de Satanás. Ele deseja destruir a sua alma. Ele deseja devorar a sua alma. Como um leão que ruge, o inimigo ele quer te devorar. Mas é maravilhoso quando a Bíblia usa a palavra derredor. Derredor se refere a um círculo mais externo. Não é ao redor, é derredor. E por que derredor? Porque ao redor está Deus, está os seus anjos. A palavra fala que os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você é temente a Deus, saiba que os anjos do Senhor estão ao seu redor, estão a te guardar, estão a te proteger. E tenha isso já como um grande alerta. Saiba que você é valiosíssima e valiosíssimo. O valor da sua alma é inestimável. A palavra fala o que dará o homem em resgate da sua alma. A palavra diz, olha, o mundo todo não pode comprar o valor de uma alma. A que preço Deus avaliou a alma quando ofereceu seu próprio Filho na cruz para salvá-la. Então, o mundo espiritual está olhando para a sua alma e nós somos, às vezes, tão tolos que nós não olhamos para a nossa alma. Que você passe a olhar não para aquilo que a sociedade diz, o pluralismo, a pós-verdade, afundando a nossa alma no pecado cada vez mais, quando dizem que não há pecado, mas que você olhe para o valor da sua alma e veja Cristo crucificado e entenda o valor da sua alma. Vamos para o próximo verso? A Bíblia diz assim, no verso 9: Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Quando a palavra ela fala sobre mente e coração, ela fala de termos intercambiáveis, O que são termos intercambiáveis, Intercambiáveis são termos que podem ser usados para se referir à mesma coisa. Quando a palavra fala mente e coração, ela está falando aqui do interior do homem, daquilo que o homem é em seu ser, em seu interior, em sua essência, e às vezes se refere também até o homem por completo. Então a palavra fala assim que o Senhor ele é justo, nos seus juízos. Quando Deus ele faz justiça, ele é justo. Deus não está fazendo nenhuma injustiça. E a palavra diz que o Senhor ele sonda a mente e sonda o coração. Baseado nisso, nós percebemos a profundidade que os olhos de Deus alcançam. Não adianta nós querermos enganar a Deus, passar a Deus para trás, dizer alguma coisa para Ele, sendo que não é verdade aquilo que dizemos.
encenarmos em nossas orações algo que não é verdade, porque Deus ele conhece os nossos corações. E esse texto ele é maravilhoso porque ele traz a luz que Deus julgará segundo algo interno, né? Porque ele conhece os corações e julgará com justiça. Então, para Deus de nada adianta uma atitude religiosa externa vazia e sem vida, né? Deus ele conhece os nossos corações, Deus ele conhece o seu coração, Deus ele conhece se nós estamos cheios do seu amor, cheios do seu fogo, cheios da sua vida, ou se estamos cheios da podridão do pecado, né? Então Deus julgará segundo o nosso interior. Isso é maravilhoso para os hipócritas, né? Porque isso os desperta para uma transformação interior e não os deixa confiar apenas no mero ato da religião, né? No mero ato exterior, mas traz aí que o homem precisa de uma purificação interior, porque será julgado com justiça por causa do seu interior. Glória a Deus. Vamos ler os próximos versos? Nós vamos ler o verso 11, que diz assim: Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Glória a Deus. Eu já ressaltei sobre Deus ele ser um juiz justo, né? Falei isso no verso anterior. A forma com que Deus julgará a terra, ele o fará sem nenhuma crueldade, mas com total justiça. Tá? As coisas que virão, né, que estão descritas ali no livro de Apocalipse, elas não viram porque Deus é mau, né? Elas viram porque Deus é justo, né? O sol se abrasará 7 vezes mais, os homens rangerão os seus dentes, né? João ele vê uma estrela caindo do céu, ele vê algo como um grande monte ardendo em chamas vindo até a terra. Então são profecias dos fins dos tempos. E quando isso acontecer não é porque Deus é ruim, né? Não, é porque Deus é justo, né? E o texto fala que Deus ele sente indignação todos os dias, né? Todos os dias Deus ele fica indignado com o comportamento do homem, né? O homem que foi presenteado, embora não merecesse de maneira alguma, foi presenteado com a vida, com o fôlego de vida, né? E os homens que receberam esse fôlego de vida, né, diariamente blasfemam contra Deus, pecam contra Deus, gastam as suas manhãs, tardes e noites no pecado, em meio a tantos vícios, né? E em meio a tantas injustiças, em meio a tantas crueldades, e Deus ele observa tudo isso do céu, né? Não há nenhum dia em que Deus não esteja olhando isso, porque se em algum dia Deus deixar de olhar isso, Deus ele deixará de ser onisciente, né? Então Deus ele conhece todas as coisas o tempo todo, não existe um milissegundo que Deus ele se desligue daquilo que está acontecendo. Uma vez eu vi uma frase de um pregador batista. Esse pregador batista, ele disse assim: olha, não existe ninguém que tenha sido tão ofendido quanto o eterno Deus, né? Isso devido à sua santidade infinita e também devido a grande número de pecados, né? Que sobem até o céu como cheiro de coisa podre, assim como era com Sodoma e Gomorra, né? Não existe ninguém que tenha sido mais ofendido do que ele. Ele tem a família mais problemática de todas, né? Então, o Deus que mais deveria ser reverenciado, né? Pois é o único Deus, né? O Deus mais atacado, mais ofendido por causa dos nossos pecados. Então, Deus não está no céu, né? Como alguns acham, que não há nenhum problema com as nossas ações, né? E ele não sente nada com isso. É falsa a ideia de que Deus ele criou as coisas e deu corda, né, para essas coisas caminharem por si mesmas. Isso é falso, né? Deus ele continua atento à sua criação e olhando o seu comportamento, e ele se indigna todos os dias com a ingratidão e com a ofensividade que o homem demonstra através das suas transgressões. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Vamos ler os versos 12 e 13 que diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto. Ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas,
inflamadas. Não há nenhuma dificuldade de interpretação aqui nesse texto. A palavra fala que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Deus já tem o seu arco pronto, as suas setas de morte. Não é? Então, não há nenhuma dificuldade aqui no que está escrito. Aqui nós temos solenes ameaças àqueles que não se converterem. Existe uma falsa doutrina, que é a doutrina do universalismo, que diz que todos os homens serão salvos, se convertendo eles ou não. Só que a conversão, ela é uma exigência para a salvação. Pedro fala na sua pregação, lá em Atos 2, olha, arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista em Mateus 3 fala, arrependei-vos. Jesus Cristo em Mateus 4 fala, arrependei-vos, abandonai a vossa prática de transgressão, a vossa prática do pecado, e isso é uma exigência bíblica, não tem para onde correr, isso é escrito, a não ser que a gente negue a Bíblia, não é? Então isso é algo que o homem precisa fazer, E se o homem não fizer isso, E se o homem desobedecer isso, o que vai acontecer com o homem? Será que não vai acontecer nada? Será que Deus vai ser bonzinho? Uma vez eu ouvi uma frase sensacional que fala assim, olha, Deus não é um cara legal. Ele é um Deus santo. Então, quando o homem não se converte, ele precisa saber que ele será punido por isso. As setas de Deus estão preparadas, a sua espada está sendo afiada para o grande dia da demonstração da sua ira. E eu creio que essas mensagens, elas devem voltar ao púlpito. As mensagens do amor de Deus, elas são maravilhosas, verdadeiras e devem permanecer lá no púlpito. Mas as mensagens sobre a ira de Deus também devem ser ressaltadas. Porque o pecador que não valoriza o amor de Deus, não valoriza o precioso sangue derramado, ele deve saber que ele sofrerá grandes consequências do seu não arrependimento, do seu coração endurecido. Deus, por toda a Bíblia, ele faz solenes ameaças. Até o próprio Cristo as faz. Quando em João capítulo 3, no último versículo, ele fala assim, quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, queridos, é algo que nós precisamos trazer de volta, Se você é um pastor, se você é um pregador do Evangelho e está me ouvindo, você não pode pastorear, não pode pregar o Evangelho sem expor essa doutrina, a doutrina da ira de Deus, Porque o Evangelho, a graça e o amor de Deus só faz sentido quando nós expomos que o homem está debaixo de condenação, está debaixo de ira, E depois que o homem ele entende isso, ele vai buscar o remédio para a sua enfermidade. Ninguém tomará remédio se não souber que está doente. É preciso que o homem saiba que está doente, para depois que ele tome o remédio. Então isso é uma doutrina clara, não há, como eu já disse, nenhuma dificuldade de interpretação. A ira de Deus ela será derramada, Deus já tem preparado as suas armas contra aqueles que não se converterem. Vamos ler os próximos versos? Dizem assim, abre e aprofunda uma cova, cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia recai sobre a cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Isso trata sobre a consequência que o ímpio terá de suas ações. O ímpio ele cava uma cova para o seu próximo, por exemplo, mas só que ele mesmo cairá nela. É a famosa história de Mardoqueu e Amã. Amã queria acabar com Mardoqueu, fez uma forca para Mardoqueu, mas no final é Amã que foi para a forca. E ainda que alguém esteja fazendo uma forca para o outro, e essa forca funcione, o outro morra nessa forca, essa pessoa também morrerá por causa do seu pecado. Então nós não podemos viver uma vida inconsequente, achando que não terá nenhum reflexo, aquilo que nós cometemos não terá nenhum reflexo. Com certeza terá, porque a palavra fala, olha, ele cairá sobre a sua própria mioleira, cairá sobre a sua própria cabeça. Então, os pecados que o homem comete, na verdade, são compras no cartão de crédito do inferno, aonde ele receberá fatura, a não ser que ele se arrependa. Então, saiba disso, há uma consequência para tudo aquilo que nós fazemos. E para encerrar, nós vamos ler o último verso, que diz assim, o verso 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Primeiro, o homem de Deus, ele ama a justiça de Deus.
né? Porque a justiça de Deus mostra a sua qualidade de ser justo, né? Se Deus não fosse justo, Deus não atuaria com justiça. Mas quando Deus atua com justiça, mostra que ele é justo, né? Então o homem de Deus se alegra nisso, que ele não serve a um Deus injusto. Ele não serve a um Deus que tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, né? Então o homem de Deus se alegra, né? O homem que não ama a Deus odeia a sua justiça, porque ele queria viver livremente, pecar livremente sem que houvesse nenhuma consequência. Mas o homem que ama a Deus, ele diz assim: ó Deus, execute a sua justiça, santos são os seus juízos. E a Bíblia finaliza esse salmo fantástico dizendo que Deus ele é altíssimo, Deus está acima de tudo, né? Talvez a gente diga os nossos blá blá blá, os nossos questionamentos, né? Os nossos porquês e tudo mais, né? É válido, nós temos uma mente pensante, temos que pensar, temos que questionar, né? Mas quando nós vemos escrito, né? O que dizer, né? Como Jesus venceu o diabo? Ele falou: está escrito. Foi isso que ele disse, né? Então, se está escrito, se está na palavra e foi inspirado pelo Deus Altíssimo, o que nós temos que dizer? Nós temos que mudar as regras? Não, nós temos que nos adaptar a elas, nos convertermos, reconhecermos a Deus como Altíssimo, né? Quando fala Altíssimo, é elevadíssimo, acima de todos, né? Então, se Deus ele deu esse salmo para nossa advertência, para nossa reflexão, para o nosso ajuste, né, interno, né, e externo, que nós venhamos nos adaptar, porque Deus é altíssimo e não eu ou você, né? Então é um salmo muito claro, irmão, é um salmo que pode ser plenamente usado contra o homem no dia do juízo. Quando Deus ele fala assim: olha, você não se arrependeu e eu te avisei que estava afiando a minha espada. Deus é justo, irmãos. Deus é amor, mas Deus também é justo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.